Numa terça-feira de manhã, meu marido me beijou na testa e disse que voltaria para o jantar. 3 anos depois, eu o encontrei magro e de cabelos brancos num asilo, segurando a mão de outra mulher sob sininhos de papel de casamento, ao lado de uma placa com Feliz Casamento. Eu tinha 72 anos, 48 de casada, certa de que envelheceríamos juntos na casa que construímos, até que o cruel senso de humor da vida entrou naquela sala. Roberto começou a esquecer as coisas 2 anos antes de ir embora. Coisas pequenas no início, onde deixava as chaves. Que dia passava o caminhão do lixo até o nome do nosso neto. Pensei que fosse apenas a idade. Depois piorou. Em 1 hora, ele fazia a mesma pergunta 5 vezes. Se perdia dirigindo até o supermercado de sempre. Uma manhã, o encontrei no quintal, às 3 horas, confuso sobre onde estava. O diagnóstico caiu como um raio. Alzheimer em estágio inicial degenerativo, progressivo, incurável. Prometi a Roberto que cuidaria dele. Tornei-me sua cuidadora, sua memória, sua âncora. Mas o Alzheimer era como ver alguém se afogando em câmera lenta, com uma única coisa a seu favor: a sua mão cansada segurando a dele. O homem que consertava qualquer coisa não conseguia amarrar os sapatos. O homem que contava as piadas mais engraçadas não reconhecia os próprios filhos. Nossa filha Michelle sugeriu cuidado profissional. Mãe, você está exausta. Não dorme há meses. Isso está te matando também. Eu me recusei. Havia feito um juramento na saúde e na doença. Então chegou aquela terça-feira. Roberto acordou impecavelmente vestido. Me olhou com um olhar firme que eu não via há meses. Vou dar uma volta. Preciso clarear a cabeça. Soava quase como o Roberto de antes, e o alívio venceu a cautela. Apenas o beijei e o vi partir. As horas passaram, a hora do jantar veio e se foi. Liguei para todos. Ninguém o tinha visto. À meia-noite, registrei um boletim de desaparecimento. O agente falou em acionar o alerta prateado, Silver Alert, e vasculhar as rotas habituais. Vamos encontrá-lo. Pessoas com demência se desorientam, mas não chegam muito longe. Roberto chegou longe, muito longe. A polícia procurou por semanas. Seu rosto saiu nos noticiários. Colocamos cartazes por toda parte. Os dias desmoronaram numa temporada cinza, onde a esperança tocava como um telefone e sempre cortava para o silêncio. Depois de 3 meses, me sugeriram que me preparasse para o pior. Achavam que Roberto estava morto. Eu estava entorpecida. Como você chora alguém sem um corpo, sem respostas? A vida continuou sem mim. Michelle cuidou das contas. Meus filhos venderam a caminhonete do Roberto. Os amigos pararam de ligar. Eu assombrava nossa casa, um fantasma esperando por um homem que não voltaria para casa. 2 meses atrás, recebi uma ligação de Patrícia, uma assistente social do asilo Riverside, a 300 quilômetros de distância num estado vizinho. Senhora Harrison, disse ela, temos um paciente chamado Roberto Harrison. Ele foi trazido há 3 anos sem identificação. Na semana passada, mencionou seu nome durante um momento de lucidez. Roberto estava vivo. Depois de 3 anos, meu marido estava vivo. Mal conseguia falar entre as lágrimas. Posso vê-lo? Estou indo agora. A voz de Patrícia ficou tranquila. Há algo que a senhora precisa saber. A condição de Roberto progrediu significativamente. E há outra complicação.
Dirigi aqueles 300 quilômetros num estado de confusão. Que complicação poderia ser pior que meu marido desaparecendo por 3 anos? Patrícia me recebeu no saguão, com olhos gentis que ainda me deixaram nervosa. Antes de ver Roberto, precisamos conversar. Ela me levou ao seu escritório. Ele chegou sem identificação e o registramos como João Ninguém. Sem família localizada, o Estado assumiu a tutela. 6 meses atrás, Diane Foster apresentou petição com certidão de Nevada, registros coincidentes e declaração juramentada, respaldada por arquivos biométricos. Aceita a petição, o tribunal concedeu-lhe autoridade para decisões médicas. Ela tem visitado regularmente e planejou uma pequena renovação de votos para esta sexta-feira. Com esse consentimento, publicamos a cerimônia no Facebook. As palavras se empilharam como formulários frios. Eu contava perdas enquanto ela enumerava requisitos. O escritório inclinou. O quê? Eu sou a esposa de Roberto. Estamos casados há 48 anos. Acredito na senhora. Mas legalmente, Diane se estabeleceu como sua tutora designada pelo tribunal. A cerimônia foi pensada como algo bonito para os residentes. Não tínhamos como saber que havia outra família. Me levantei tão rápido que a cadeira caiu. Onde ele está? Vi através do vidro. Mais velho, mais magro, cabelos brancos. Era ele, sentado ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto, segurando sua mão, sorrindo para um álbum de fotos. A facilidade entre ambos me esvaziou por dentro. Quando entrei, Roberto me olhou com olhos vazios, sem reconhecimento. Roberto, sou eu, Sara, sua esposa. Ele sorriu educadamente. Olá, que nome bonito. A mulher se levantou imediatamente. Tinha minha idade, com cabelo penteado com estilo e joias caras. Posso ajudá-la? Sou Sarah Harrison, a esposa de Roberto. Seu rosto endureceu. Sou Diane Foster, a esposa de Roberto. Tenho documentos legais. Nos encaramos através da confusão de Roberto. No escritório de Patrícia, Diane estendeu uma certidão sobre a mesa Las Vegas. 1989. Diane respirou fundo, como se a sala tivesse menos oxigênio para as duas. Diane umedeceu os lábios antes de falar, como se pesasse cada palavra. Roberto e eu nos casamos em Las Vegas. Ficamos juntos 3 anos antes dele desaparecer, em 1992, sem divórcio. Simplesmente sumiu. Guardei uma mala ao lado da porta. Por anos disse, para o caso de ele voltar com a história certa. Tenho procurado por ele desde então. Roberto e eu nos casamos em 1977. 12 anos depois do nosso casamento, ele se casou com outra. Viveu uma vida dupla de 1989 a 1990 e 2-3 anos com 2 esposas, 2 casas, 2 vidas. Minha boca formou a verdade antes que eu pudesse suportá-la. Ele foi casado com as 2. O rosto de Diane empalideceu. Claramente ela também não sabia de mim. A verdade saiu em pedaços. Roberto era vendedor viajante, sempre na estrada. Eu num estado, Diane em outro. Foi fácil manter 2 vidas separadas, até que o Alzheimer tornou as mentiras complicadas demais, e ele se afastou de ambas. Só mais tarde, quando a adrenalina cedeu, uma auxiliar me mostrou a publicação. O asilo havia celebrado no Facebook, celebrando o amor em qualquer idade.
com fotos de Roberto e Diane olhando alianças. Meus filhos viram. Meus amigos viram. Não sabiam que era Roberto porque ele parecia diferente e estava listado sob sua identificação de paciente inicialmente. O administrador chamou de lamentável confusão de procedimento. Diane e eu sentamos ali, duas esposas, ambas traídas, ambas em luto. Ela colocou um copo de água de papel perto de mim, sem dizer uma palavra. Por um segundo, não éramos rivais, apenas mulheres segurando a mesma ausência. Mas Roberto não se lembrava de nenhuma de nós. Não podia explicar, nem mesmo pedir desculpas. As mãos de Diane tremeram enquanto recolhia seus papéis. Vim aqui pensando que finalmente encontraria um fechamento. Disse em voz baixa, que poderia honrar o que tivemos. Mas o homem que amei desapareceu há muito tempo, não apenas há 3 anos. O verdadeiro Roberto nos deixou décadas atrás. Ela me olhou com olhos exaustos. Não posso me casar com um fantasma. Ela cancelou a cerimônia. Apesar de sua posição legal, não pôde seguir em frente conhecendo a verdade. Visito Roberto 2 vezes por semana agora. Às vezes ele pensa que sou sua mãe. Às vezes uma enfermeira. Uma vez me chamou de Diane. Diane ainda o visita também. Coordenamos para não coincidir. É doloroso demais ver o luto da outra refletido. A casa que construí com Roberto é apenas uma casa agora. Quanto da nossa vida foi real? Quanto ele pensava nela quando me dava um beijo de boa noite? Ele nos amou a ambas? Amou alguma? Contei aos nossos filhos que o pai deles viveu uma vida dupla. Michel continuava chamando de luto com raiz emaranhada. Os meninos chamavam de veredicto. Michel chorou por dias. Meus filhos se recusam a visitar. Lô, ele não é mais pai, disse meu filho mais velho. Sua voz plana com algo pior, que raiva-decepção misturada com vergonha. O homem que nos ensinou sobre honestidade vivia uma mentira. Não consigo reconciliar isso. Nem consigo olhar para ele. A parte mais cruel do Alzheimer é que rouba a pessoa antes do corpo. Mas a doença de Roberto revelou uma pessoa que nunca conheci. Um homem que amou 2 mulheres simultaneamente, que construiu 2 vidas com as mesmas mãos cuidadosas que construíram nossa casa, que se afastou quando ficou complicado demais lembrar qual vida era qual. Semana passada, levei álbuns de fotos antigos. Roberto estudou nossa foto de casamento como quem olha um cartão postal de uma cidade onde nunca esteve. Tocou o canto, cuidadoso, para não manchar desconhecidos. E a sala pareceu encolher ao redor do seu dedo, como se o passado exigisse silêncio para existir. Eles parecem felizes, disse. Espero que tenham tido uma boa vida juntos. Eles, não nós. Assenti, como quem abençoa uma vida que já viveu. Dirigi para casa e deixei o luto chegar não apenas pelo homem que a doença levou, mas pelo casamento em que acreditei, a casa que construímos, as mãos cuidadosas que a construíram 2 vezes. Diane ligou ontem. Encontrou cartas de amor antigas, 2 conjuntos de Eu Te Amo. A mesma letra, as mesmas estradas. Ele as escreveu para ela durante os mesmos anos em que me escrevia cartões de aniversário. Perguntou se eu queria vê-las. Disse que não. Algumas verdades são dolorosas demais para testemunhar. O asilo ainda publica fotos no Facebook, celebrando nossos idosos. Vejo Roberto sorrindo em fotos de grupo, participando de bingo, vivendo sem memória, sem culpa,
sem o peso do que fez a duas mulheres que o amaram. É pior perder alguém pela morte ou assim, descobrir que a pessoa que você chorou nunca existiu realmente? Quando a memória se desvanece, para onde vão os pecados? Não tenho respostas. Só tenho uma escolha que faço 2 vezes por semana. Dirigir 300 quilômetros para visitar um homem que não me conhece, porque em algum lugar daquela mente confusa está a pessoa que prometi amar na saúde e na doença, mesmo que tenha me traído, mesmo que tenha vivido uma mentira, mesmo que tenha me esquecido muito antes da doença roubar sua memória. Os votos permanecem em mim. O marido que os fez já está em outro lugar, em algum lugar onde a memória não guarda registro. Talvez essa seja a misericórdia mais cruel do Alzheimer. Ele não tem que viver com o que fez. Mas eu tenho. Diane tem. Nossos filhos têm. Quando a memória apaga a culpa, o perdão ainda conta. Se os votos vivem em apenas uma pessoa, ainda são votos? Me diga como você os carregaria. Porque preciso saber que não sou a única fazendo essa escolha impossível.